Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começa mais uma semana e a semana começa sempre bem com o primeiro dia, o dia do Senhor. Domingo é uma palavra que significa dia do Senhor. O dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. E no final deste dia, esse final de tarde, que bom saber que você está aí do outro lado do televisor. Programa Luz da Vida, pela 24ª vez, se debruça sobre o tema de uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, as indulgências. Repitamos pela 24ª vez o que é uma indulgência. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa, que a Igreja, que tira dos tesouros de Cristo e dos santos, aplica esse tesouro em favor dos vivos e dos falecidos em certas circunstâncias e em certas exigências, com certos requisitos da parte de quem realiza essas obras, fazendo com que a obrigação de reparar o mal cometido, as consequências do pecado, ainda que a culpa já tenha sido perdoada, essas consequências sejam apagadas, sejam remitidas, sejam canceladas. As indulgências podem ser parciais e plenárias. Fala-se de indulgência parcial quando ela remite parte da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. E fala-se de indulgência plenária quando estamos diante de uma remissão total das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. Esse programa está na continuidade dos 2 programas anteriores, quando já citamos literalmente algumas obras indulgenciadas que, realizadas, obtêm ou a remissão parcial ou a remissão total das penas temporais. E agora vamos continuar com exemplos de orações, exemplos de ações, exemplos de atos aos quais a Igreja associa a indulgência plenária ou parcial. E agora nós vamos a uma brevíssima oração que, se realizada piedosamente, obtém a indulgência parcial. É uma oração facílima, uma oração de ação de graças, que todos nós sabemos, que todos nós, quiçá, pronunciamos. Ação de graças pelos benefícios recebidos. A oração é a seguinte: nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Quem realiza essa oração obtém para si uma indulgência parcial. Agora vamos a outra oração que aprendemos desde a nossa infância e que recitamos, creio eu, que você recita todos os dias. Convém recitá-la, porque se dirige a um protetor nosso, a um amigo que Deus colocou do nosso lado desde quando viemos à existência, desde o momento da nossa concepção, o nosso anjo da guarda. Vamos então à oração a qual a Igreja associa a indulgência parcial. Ou seja, quem pronuncia piedosamente esta oração lucra uma indulgência parcial. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. O nosso anjo da guarda é aquele amigo de Deus, servo de Deus, ministro de Deus, que Deus nos concedeu para nos proteger, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos iluminar, para nos proteger, para nos defender ao longo de toda a nossa vida. Dirigir-se a Ele com piedade faz com que lucremos indulgência parcial. Agora vamos a mais uma oração
uma oração que, ao longo de todo o ano, se nós a pronunciarmos, lucraremos indulgência. Depois nós veremos uma oração que, no tempo pascal, no tempo da Páscoa, se nós a pronunciarmos, também nós lucraremos indulgência. Primeira oração, a oração ao anjo do Senhor e a oração à rainha do céu. O Ângelus é uma oração muito conhecida. Tradicionalmente, ela é recitada ao meio-dia, às 6 horas da noite e às 6 horas da manhã. Mas, por favor, pode ser recitada em qualquer hora do dia. Mas, tradicionalmente, nesses 3 momentos da jornada diária, é que eles costumam ser, em muitos lugares, recitados. Essas orações que vamos ver agora. A oração é muito simples. Durante o ano, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Aí recita-se a Ave Maria. Depois, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Recita-se de novo a Ave Maria. E depois, e o Verbo se fez homem, ou se fez carne, e habitou entre nós, e recita-se a Ave Maria. E depois, a jaculatória, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em seguida, a oração de quem está presidindo o Ângelus. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa oração é tirada do Missal Romano, da coleta da missa do 4º domingo do Advento. É uma oração tão antiga quanto a Igreja, uma oração clássica de recordação, de atualização, de louvor, de bendição a Deus pelo mistério da encarnação. O anjo do Senhor, eis aqui a serva, o Verbo se fez carne. É uma síntese da narrativa do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, quando o arcanjo Gabriel vai ao encontro da Santíssima Virgem e, nesse diálogo, ela consente, depois de ter a sua pergunta, como se fará isso se eu não conheço homem algum, a resposta do arcanjo foi convincente para Nossa Senhora e ela consentiu e, naquele momento, o Verbo se fez carne e o anjo retirou-se. Isso por ocasião da Anunciação. Oração que pode ser feita em qualquer parte, qualquer dia do ano, em qualquer época do ano. Agora nós vamos a uma oração tradicionalmente associada ao tempo da Páscoa. Agora o objeto é a ressurreição do Senhor. E é uma oração dirigida à Santíssima Virgem. Tão antiga essa oração também quanto a própria Igreja. Vamos à oração. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E em seguida, a oração, oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém. Então, concede-se indulgência parcial ao fiel que piedosamente recitar estas orações de acordo com o tempo. Conforme louvável costume, estas orações se recitam de manhã, ao meio-dia e à tarde. Como eu disse ainda há pouco, não é obrigatório que seja num horário fixo. Tradicionalmente, 6 da manhã, meio-dia e 6 da noite. Mas o texto aqui fala de manhã ao meio-dia e à tarde. Meio-dia, 12 horas. À tarde, não necessariamente 12, 18 horas. E manhã, não necessariamente 6 horas da manhã. Oração que, se pronunciada, tanto no tempo pascal, Rainha do Céu, como em qualquer época do ano, o Ângelus, você lucra indulgência parcial. Deus é muito bom. Uma simples recitação, mas atenção, é simples e não tão simples. Simples porque é uma oração tão singela, tão meiga, dirigida à Santíssima Virgem, você lucra uma indulgência. E não tão simples porque isso requer piedade, isso requer vida da graça. Em amizade com Deus, você pode tanto. A oração do justo tem grande poder. Na justiça, na santidade, você professando, você recitando, obtém, você lucra para você a remissão parcial das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa. Não saia daí. No próximo bloco nós estaremos retornando para recitar, para apresentar e comentar mais algumas orações com as quais se pode lucrar indulgência parcial. E algumas delas, nós veremos, você pode lucrar indulgência plenária. Não saia daí, retornamos daqui a pouco.